Você vai fazer o vestibulinho ETEC no final desse ano de 2024, só que você não tem ideia de como é que você vai conseguir dar conta de tanto conteúdo ao longo do ano. Ou pior ainda, você acha que não consegue estudar porque você tem uma rotina muito corrida de escola integral, ou então alguma atividade de dança, de pintura, de música, algum esporte, academia, trabalho, tarefas de casa. Ou pior do que isso ainda, você tem medo de começar a estudar agora porque você acha que vai esquecer os conteúdos perto da prova, mas também tem medo de deixar para cima da hora e não dar certo. Porque se você se identifica com qualquer uma dessas situações, hoje eu vim aqui para salvar você. Eu preparei um cronograma de estudos eficiente para a prova da ETEC, pensando em quem está iniciando o preparo para o vestibulinho entre o finalzinho de fevereiro e começo de março, certo? E se você não me conhecia, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de pessoas a serem aprovadas no vestibulinho ETEC e também em algumas outras provas de seleção por meio da plataforma ETEC Power, que é a plataforma que mais aprova pessoas no vestibulinho ETEC em todo o estado de São Paulo, tanto na capital, quanto no interior, quanto no litoral paulista. Em toda a cidade tem muita gente que foi aprovada no vestibulinho ETEC graças à ETEC Power. E bom, aqui no canal eu sempre venho trazendo algumas dicas, algumas informações sobre o vestibulinho. Então, por esse motivo, vale muito a pena que você se inscreva aqui no canal. Tem um botãozinho chamado inscrever-se logo abaixo desse vídeo. Clica nele, depois clica na imagem de um sininho que aparece para você ativar as notificações. Porque você, estando inscrito aqui no canal e com notificações ativas, toda vez que eu fizer algum vídeo sobre o vestibulinho ETEC, você vai receber uma notificação para conseguir assistir. Já se você não se inscrever, pode ser que você perca bastante conteúdo que vai sair daqui no canal, certo? Vamos lá então, né? Acho importante dizer para você aqui uma informação essencial sobre a prova da ETEC do final do ano, que é para essa prova que é esse vídeo aqui de hoje, certo? A prova do final do ano serve para quem vai entrar na ETEC tanto no ensino médio, quanto no médio com curso técnico, quanto no curso técnico. Inclusive, me diz aqui nos comentários, você quer entrar na ETEC no curso técnico somente? Ou no médio com técnico? Ou somente no médio? Me diz isso, tá? Porque, sabendo quem é a maioria aqui no canal, eu posso fazer vídeos cada vez mais focados nessas pessoas. Porque, embora a prova seja a mesma para os cursos técnicos e para o ensino médio, o que acontece é que as dúvidas e dificuldades de alguém que está no nono ano, pensando em entrar no ensino médio da ETEC, são diferentes das dúvidas e dificuldades de alguém que está, por exemplo, no ensino médio, ou que já terminou a escola, que trabalha, tem uma rotina de adulto, para entrar no curso técnico, beleza? Outra informação essencial aqui também, né? Essa prova da ETEC, assim como a prova do meio do ano, tem as matérias de português, matemática, biologia, química, física, história e geografia, tá? E é uma prova que normalmente ela tem aí 50 questões, tudo bem? Então, esse cronograma aqui foi pensado exatamente nisso. Prova de 50 questões, com todas essas matérias, né, incluindo aí química, física, biologia, português, matemática, história, geografia, e essa prova que vale tanto para cursos técnicos quanto para o médio como técnico. E é um cronograma mais extensivo, porque quanto antes você começa o seu estudo para o vestibulinho ETEC, mais altas as suas chances de aprovação. Não caia na bobeira de achar que se você estudar agora, você vai esquecer. Você só vai esquecer se você não tiver um cronograma eficaz, com momentos de revisão e com estratégias de aprendizagem, tá? Quando você tem isso unido, que é o que acontece com os alunos da ETEC Power, você consegue ser aprovado estudando aí desde o comecinho do ano, que é a fase em que a gente está agora. Combinado? Então, vamos lá, né? Primeira etapa desse cronograma é entre fevereiro e março, ok? De fevereiro a março. O que você vai fazer durante uma semaninha? Então, pode ser a última semaninha de fevereiro ou a primeira semaninha de março. Estudar as técnicas de estudos. Nesse print que tem aqui, é um print da plataforma ETEC Power, tá? Que funciona tanto em computador, que é o caso do print que eu coloquei, porque ficou mais fácil para mim pelo fato de estar pelo computador, quanto em celular, tablet, iPad, enfim. E aí, então, lá no módulo 1 já tem o como estudar para a ETEC do jeito certo, né? Que é o módulo de técnicas de estudos. Qual a função disso? Uma pessoa que só vê aula ou que só lê o conteúdo não vai ser aprovada no vestibulinho ETEC, tá? Eu digo isso com tranquilidade. Por quê, gente? Porque para o teu cérebro realmente aprender, você precisa de técnicas de estudos, tá bom?
Então, se você for aluno da ETEC Power, vai no módulo 1, que lá tem as técnicas. Se você for se tornar aluno, tem o link na descrição desse vídeo, tá? Você consegue fazer sua matrícula, paga uma vez só e tem acesso à plataforma durante todo o período, tá bom? Se você precisar parcelar, não tem problema, você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito, certo? Então, na ETEC Power tem já as técnicas testadas e comprovadas, que já fizeram mais de 6 mil alunos nossos serem aprovados, né? E se você não for aluno da ETEC Power, procura aí técnicas para você memorizar melhor, técnicas que vão ativar a aplicação prática daquele conteúdo e técnicas que te ajudam com interpretação de textos, tá? Porque o nosso conjuntinho de técnicas que forma o nosso EAE, que é a nossa estratégia principal de estudos na ETEC Power, é um conjuntinho que tem técnicas para essas 3 atividades, né? Para você memorizar melhor, para você também ativar a sua aplicação prática, tem isso em toda a aula, né? E também para você ter mais facilidade de interpretação, tudo bem? Então, você precisa desses 3 tipos de técnicas. Não pense que é só ver aula e fazer resumo, ou só ver aula e fazer exercícios. Você precisa unir técnicas que vão te fazer aprender. Isso você consegue aplicar aí em uma semaninha, tá? Sabendo essas técnicas, então, você vai para os conteúdos de tópicos basais, ou seja, os conteúdos de nível mais básico para o vestibulinho ETEC. Por quê, gente? Porque quando você vai se preparar para uma prova, você precisa começar pelo nível básico. Isso é o que eu chamo de fundação, digamos assim, né? Por quê? Imagina um prédio de 18 andares. Quando construíram esse prédio, antes mesmo do térreo, tinha uma camada abaixo do solo, com uma estrutura de ferro, de concreto, para sustentar esse prédio inteiro. E os conteúdos de nível básico, os tópicos basais, eles sustentam os conteúdos de nível médio, que são a maioria dos conteúdos cobrados no vestibulinho ETEC, tá? E os de nível médio, por sua vez, te dão o preparo para você aprender o de nível básico. Então, não fuja da ordem dos assuntos. Para quem está na ETEC Power, todas as aulas já estão organizadas seguindo isso, tá bom? Por isso que a gente tem aqui, né? Conteúdos de nível básico logo no módulo 2, tá? Tem conteúdo de nível básico de português, de matemática, de biologia, de química, de física, de história e geografia. Então, não pense que algumas matérias que você não tem de domínio não vão ter nível básico. Elas têm. E as que você domina muito bem também tem nível básico. Então, você precisa começar no nível mais básico, tá? Para quem for seu aluno da ETEC Power, quando clica nessas setinhas, eles vão abrindo, tá bom? Então, cada módulo vai abrindo as aulas para você, certo? Para quem não for aluno da ETEC Power, dever de casa aí, fazer um bom mapeamento do vestibulinho ETEC, organizar esse conteúdo para você começar pelo nível básico. Não ouse querer começar pelo nível médio, muito menos pelo avançado, porque você vai acabar se ferrando nos seus estudos. Sério. Eu não quero que isso aconteça com você, tá bom? Qual frequência que você vai estudar? Como eu te disse, esse aqui é um cronograma pensando em você não esquecer os conteúdos no fim do ano e também pensando na sua rotina que pode ser mais corrida. Então, você vai estudar 3 vezes por semana. Posso estudar mais, Lilian? Pode, se você conseguir sustentar isso, tá? Então, se você conseguir sustentar o seu estudo mais 3 vezes na semana, se você consegue ter essa disciplina, tudo bem, já começa aí com 4 ou 5 vezes. Mas se você não consegue essa disciplina, aproveita que você tem bastante tempo até a prova e começa 3 vezes por semana, tá bom? Por exemplo, segunda, quarta, sexta. E Lilian, se eu tiver só 30 minutos por dia, não tem problema. Use esses 30 minutos por dia que são disponíveis para você estudar e veja ali a aula, aplique as estratégias. Se você não conseguir terminar todas as estratégias naquela mesma tarde, ou manhã, ou noite, seja lá qual for a hora que você vai estudar, termina no outro dia. Quando você estuda com margem, ou seja, meses antes da prova, você pode fazer isso. Agora, quem deixa para estudar mais para frente, vai ter que estudar 5 dias da semana, vai ter que dispor aí de mais tempo, faz parte da vida, né? Então, são escolhas. Ninguém é coitadinho aqui. Se você não começar a estudar agora, é porque você não quer. Não tenta arranjar desculpa. Porque todo ser humano tem um cérebro funcionando aí, né? Maioria, pelo menos. De graças a Deus que você tem um cérebro que funciona bem. E você tem 24 horas por dia na sua rotina, tá? Eu já fui a pessoa que tinha que pegar ônibus, que morava numa cidade diferente, que precisava ter uma rotina super corrida, e ainda assim eu conseguia encaixar os momentinhos para os meus estudos. Então, é você tirar aquele tempo que você fica deslizando a tela no TikTok, tirar aquele tempo que você gasta ali fofocando no WhatsApp, vendo fofoca de celebridade, vendo Big Brother. Não estou te dizendo que você precisa cortar isso da sua vida, você precisa reduzir isso, caso você realmente não tenha tempo para você estudar, porque aí você vai criar esse tempo para você estudar, tá bom? Então, pelo menos 3 vezes na semana, né, você vai estudar. Você vai, naturalmente, fazer um rodízio das matérias, porque tem aí português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Então, naturalmente, estudando 3 vezes na semana, um dia você vai ver, por exemplo, biologia, aí no outro, português, no outro, física. Aí na outra semana você vai ver história e geografia, química, matemática.
Entende? Então, você faz esse rodízio, tá? Justamente para você conseguir dar conta de todos os conteúdos, ok? Seguindo isso aqui, considerando que a gente tem aí, então, tópicos de nível basal, né? De matemática, de português, biologia e assim por diante, você termina isso mais ou menos no final de março, tá bom? Considerando uma rotina de 3 vezes estudando na sua semana, certo? O que funciona perfeitamente bem para quem estuda, por exemplo, em tempo integral. Tem vários alunos da ETEC Power que estudam em tempo integral na escola, fazem curso de inglês ainda e que conseguem aplicar isso na rotina, justamente porque as aulas são mastigadinhas e são bem direto ao ponto para o vestibulinho ETEC. Final de março, você faz o seu primeiro simulado. Atenção! Simulado é diferente de ficar resolvendo prova antiga da ETEC, porque simulado ele respeita o nível em que você está. Na ETEC Power, cada nível tem um simulado, né? Então, ter o primeiro simulado é de nível básico, é contemplando os assuntos que envolvem o nível básico, tanto aqueles que você estudou, quanto assuntos que são conhecidos como conhecimentos gerais, ou seja, coisas que você naturalmente sabe e você nem sabe como sabe, sabe? Coisas que você aprendeu quando era criança, coisas que são de atualidades. Então, o simulado de nível básico cobra isso. E tem até algumas orientações que a gente passa para os alunos da ETEC Power e que eu trouxe aqui para você, tá bom? Para te ajudar mesmo. Por quê? Não ouse fazer o simulado em 10 horas, porque a prova da ETEC tem 4 horas. Então, respeite esse tempo. Tanto que tem um simulado nosso da ETEC Power que ele foi ao vivo, né? Foi a gravação ao vivo ali, eu lá acompanhando os alunos durante o simulado por 4 horas. Vou até mostrar aqui depois para vocês. Então, faça o simulado em 4 horas. Pode terminar um pouco antes disso? Pode, se você conseguir responder as 50 questões a tempo. Não divida o simulado em 2 dias, porque se não faz a prova em 2 dias, para de se sabotar. Ai, Lília, mas eu não tenho tempo hoje para fazer o simulado. Não falei que era hoje? Marca um dia na sua rotina. Pode ser um sábado, pode ser um feriado, pode ser um domingo, pode ser um dia de folga, pode ser um dia sem aula. Separa lá, 4 horinhas para fazer o simulado, tá? Tira a distração. Nada de mexer no WhatsApp, no TikTok, no Instagram, no Tumblr. Alguém ainda usa Tumblr? Não sei. No Twitter, nada disso. Nada de pesquisar a resposta de simulado, porque isso é idiotice. É escrever burrinho na sua testa. Porque na prova, se você fizer isso, já era, você é eliminado. E não tem a menor chance de pisar na ETEC. Tá? Então, nada de ficar buscando resposta, nada de pedir ajuda, nada de conversar durante o simulado. Faça o simulado de um tempo corrido, não separe em 2 dias, porque na prova você não faria isso. Você não faria metade da prova num dia, metade no outro. Você faz 4 horas seguidas de prova, né? Tenha uma garrafinha de água por perto. Tô aqui com a minha xícara, com o meu chá. Acho que hoje é de camomila. Mas tem água, na prova você vai levar água, né? Então, leva uma garrafinha de água para o seu simulado. Escolhe o lugar mais calmo da tua casa, tá? Se não tiver lugar calmo na sua casa, pense na possibilidade de ir até uma biblioteca, por exemplo, algum lugar que seja mais tranquilo para você, certo? Ou conversa aí com quem mora com você, caso você more com outras pessoas, né? Para elas colaborarem um pouquinho nesse dia, tá bom? Mas se não for possível, faça o simulado num lugar menos pior aí que você tiver, certo? Se precisar ir ao banheiro, vá ao banheiro durante o simulado, tá? Então, não fica prendendo o xixi. Porque na prova você poderia levantar sua mãozinha e falar: fiscal, posso ir ao banheiro? Pode. Você vai ao banheiro durante a prova. Normal, acontece. E no caso de quem é aluno da ETEC Power, né, tem um formuláriozinho que a gente preenche para analisar o desempenho dos alunos. Então, cada aluno faz o simulado, preenche lá que a gente vai analisando. Alunos que estão muito precários, a gente entra em contato, vê ali o que pode melhorar, sugere estratégias diferentes. Então, isso está aqui na telinha, porque era um print das orientações que estavam na ETEC Power, tá bom? Então, final de março terminou aí com o simulado. Uhul! O que você vai fazer? Você vai começar abril indo para o nível médio nos seus estudos, certo? Terminou o nível básico, vai para o nível médio nos seus estudos. Mantenha essa média de 3 vezes na semana. Por quê? Porque você ainda tem tempo até a prova do final do ano, então não precisa se sobrecarregar. Tá? Se você acumulou, por exemplo, alguma coisa, você consegue colocar um dia a mais na sua semana, então tudo bem. Agora, se você fala assim, vou estudar 6 vezes na semana, mesmo faltando tanto tempo para a prova, pode ser que você acabe atropelando o conteúdo, né? E se atrapalhando de certa forma, tá bom? Por quê? Porque a pessoa que aprender rápido demais, quando tem muito tempo disponível ainda para a prova, ela acaba achando que aprendeu, mas na verdade ela só passou pelo conteúdo. A ideia é que você realmente aprenda, tudo bem? Então, para você realmente aprender, dedique sua energia a tudo que você for estudando. Mas se você quiser aumentar sua média aí de 4 vezes por semana para você estudar, pode fazer isso, tá? Então, você vai estudar um tópico por dia, tá bom? Então, 3 vezes na semana, mais ou menos, um tópico por dia, e deixa alguns dias para revisões. Porque quando você entra no nível médio, você vai precisar começar a revisar os conteúdos de nível básico.
E talvez você depare com algumas dificuldades que você nem sabia que tinha. Porque o nível médio exige mais raciocínio. Ele exige o que você já aprendeu no nível básico e exige mais raciocínio de você, exige mais interpretação de você. São tópicos um pouquinho mais avançados, tá bom? Então, aqui na ETEC Power, né, essa época vai equivaler mais ou menos aos módulos 3 e 4. Se você aprende com mais facilidade, pode ser que você avance para o 5 também. Mas se você aprende num ritmo mais normal, lento, assim, você vai chegar entre o módulo 13 e o módulo 4. Faça nesse ritmo, para você não se sobrecarregar, porque sobrecarga leva a pessoa à frustração, e frustração te faz querer parar de estudar. E eu não quero que você pare. Eu quero constância até o final do ano. Você tá me ouvindo? Vou cobrar de você. Então, beleza. Aí chegou o finalzinho de junho, quase férias. O que você vai fazer no final de junho? Na verdade, eu até pulei aqui, né? Você vai descansar um pouquinho, mas não é por uma semana inteira. Tira um dia ali, que era um dia, por exemplo, que você estudaria, você descansa nesse dia, aí você entra em julho, e o que você vai fazer em julho? Um simulado que vai contemplar essa fase do nível básico que você já estudou, certo? E como em julho você provavelmente estará de férias da sua escola e você não quer ficar pensando tanto em estudos para o vestibulinho ETEC, foque nas revisões do que você estudou até agora. No caso da ETEC Power, gente, tem um módulo de dúvidas frequentes que basicamente são algumas resoluções de dúvidas, né? Como também tem resolução comentada em toda a plataforma, você pode acessar as resoluções comentadas nas férias, pode usar aquela técnica que é ensinada lá no módulo 1, sabe? Que eu falei que é uma técnica boa para revisão, né? Para quem é aluno da ETEC Power. Pode usar isso ao longo do mês de julho, tá bom? Então, em julho você vai focar mais nessas revisões de tudo que você já viu, de você corrigir também o que você vem errando bastante. Por isso que eu sugiro o módulo de dúvidas frequentes, que é o módulo lá do final, o módulo de bônus, né? Mas ele vale a pena também já ver aí em julho, tá? E faça o simulado, né? Contemplando o nível anterior que você estava, tá bom? Beleza. Agosto, setembro, o que você vai fazer? Você vai usar esses 2 meses que são relativamente longos, né? Não são tipo fevereiro, que é um mês curtinho, e também não são meses que acontecem muitas coisas, porque no final do ano geralmente tem mais festas, mais coisas. Então você vai concentrar uma quantidade maior de conteúdos de nível médio entre agosto e setembro, tá? Pode entrar um pouquinho em outubro, não tem problema, mas geralmente entre agosto e setembro você consegue dar conta. No caso da ETEC Power, isso vai do módulo 5 ao módulo 7. Você aqui já desenvolveu uma facilidade maior nos seus estudos, né? Porque você já aprendeu bastante coisas de nível médio, tá bom? Então, aqui, se você estava até agora numa frequência de 3 dias por semana para você estudar, tente aumentar para 4 dias por semana para você estudar, tá bom? E fazer suas revisões também do que você já vem estudando, certo? Chegando no final de setembro, você vai fazer o simulado de nível médio 3. Ou seja, um simulado que contempla tudo que você já viu de nível básico, de nível médio, tudo que você estudou até agora, você vai fazer nesse simulado aí no final de setembro. E as orientações de simulado são as mesmas, tá bom? Então, fazendo o tempo certinho, né, cronometrando esse tempo, depois você vai avaliar teu resultado, tá? Para quem é aluno da ETEC Power, tem lá, né, uma aula explicando o que fazer após o simulado, tá bom? Para quem for se tornar aluno, tem isso tudinho certinho por lá. Mas basicamente você precisa ver no que você está indo muito bem, o que você está indo muito mal, para você revisar com mais frequência. Nessa altura do campeonato, não tem quase nada que você está indo muito, muito mal. Você já melhorou muito nos seus estudos se você seguiu essa constância certinho. Certo? Daí, em outubro, o que você vai ver? Conteúdos de nível avançado. Esses conteúdos são mais puxados, por isso que você vai ver somente eles nesse mês. E, claro, né, revisar o que você já estudou ali do nível básico e do nível médio, certo? E aí, lá em novembro, olha só o que você vai fazer. Você vai fazer um simulado final, que é um simulado de nível avançado, né? Que engloba tudo que você estudou até agora. E também vai fazer uma revisão geral, tá bom? Essa revisão geral te ajuda muito a você conseguir fixar melhor aqueles conteúdos que talvez você tenha dispensado ao longo do ano, que você teve mais dificuldade e assim por diante. Ok? Como vocês sabem, né, todo esse conteúdo aqui das aulas, os simulados, essas etapas de estratégias de estudos, tudo isso com videoaulas, com exercícios certinhos, já estão lá dentro da plataforma ETEC Power, tá? Que é o caminho mais prático e mais fácil, né, para conseguir a aprovação no vestibulinho ETEC, certo? E aí, por que você não colocou nada em dezembro? Porque dezembro geralmente é o mês da prova da ETEC. E você começando o seu estudo agora, entre fevereiro e março, você não vai ter que estudar em dezembro, você vai só revisar o que você já viu. E revisar é muito mais fácil do que estudar. Mais fácil, mais rápido, tá? Então fica um mês ali só para revisão. Evite estudar na véspera da prova, tá bom? Então, se você seguir esse cronograma à risca, especialmente se você for da ETEC Power, que já tem tudo facilitado, mastigadinho para você. A gente pega na sua mão, te coloca no colo praticamente e te leva até a linha de chegada, que é a aprovação, né?
Então, se você seguir isso certinho, você não vai ter que estudar em dezembro. Olha que paz, que geralmente é o mês de formatura na escola, para quem está no ensino fundamental, indo para o médio, né? Geralmente é o mês de formatura de quem está no médio e quer fazer um curso técnico na ETEC, ou então um mês de começar o preparo aí para TCC em algumas escolas. Para quem trabalha, dezembro tende a ser um mês mais puxado. Então, por isso que esse cronograma, como você pode perceber, ele começa leve, respeitando o nível que você está no início dos seus estudos, porque todo mundo precisa começar aos poucos. Aí, no meio do conteúdo nível médio, ele avança, né? Ele fica mais um pouquinho puxado, mais intenso. E quando chega lá o conteúdo avançado e as revisões, ele vai se tornando mais calmo de novo. Porque no final do ano, a tendência é que a tua rotina esteja mais corrida do que no começo do ano, né? Muita coisa de trabalho, muita coisa de estudo e assim por diante, certo? Se você gostou desse vídeo, então não esquece de clicar em gostei. E se você quer que eu faça uma versão desse cronograma começando em algum outro mês, escreve aqui nos comentários qual mês. Então pode colocar aí abril, por exemplo, se você está vendo esse vídeo no futuro. Porque se você está vendo esse vídeo em fevereiro ou março, criatura, toma vergonha nessa cara e coloque isso em prática a partir de agora, tá? Não deixa para a semana que vem o que você pode estudar hoje, porque a tua aprovação depende do que você vai fazendo a cada dia, certo? Um super abraço, então, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!